Fala turma, como é que vocês estão? Esse daqui é o terceiro ou quarta aula, né, da monitoria. Vou passar aqui hoje, já começar com as planilhas, né? Com essa planilha, no caso, que ela é dividida em dimensionamento agronômico e dimensionamento hidráulico. Vou passar a primeira parte de dimensionamento hidráulico, o professor vai passar as fórmulas para vocês na sala. É importante vocês aprenderem as fórmulas, porque isso cai em prova. E aí eu vou passar aqui a parte da planilha, mais para facilitar em questão de projeto, para facilitar a vida de vocês em projeto. Eu tô um pouco gripado, então pode ser que volta e meia aqui eu vou dar uma tossidinha, então já peço desculpa aí com antecedência já. Tomar uma água também para dar uma cortada aqui na tosse. Mas enfim, bora lá. Eu vou ensinar vocês aqui como alimentar a planilha, a parte de dimensionamento agronômico, e vou ensinar também como pegar os dados no IMET para jogar para você calcular a evapotranspiração de referência, que é um dos dados aí mais importantes aí na hora do dimensionamento agronômico. Eu espero que meu áudio esteja bom. Pessoal, alguns falaram que o áudio está um pouco ruim. Eu espero que esteja bom. Estou tentando falar um pouco mais alto. E aí qualquer coisa vocês me falam também. Vocês me avisem, fala como é que tá essa questão do áudio aí de novo, que eu vou tentar dar uma melhorada. Beleza? Bom, essa aqui é a primeira aba da planilha. Eu já compartilhei essa planilha com vocês. Até coloquei algumas observações. Valores em vermelho são fórmulas, valores em branco coloco os dados, valores em azul são os valores finais. Ou seja, vocês só vão colocar dados onde tem valor em branco. Essa primeira parte eu coloquei algumas coisas aqui, tipo nome do cliente, dados de cliente, cidade que reside. Isso daqui não vai interferir muito no final. Vocês podem até colocar, no caso, como é o professor, que de certa forma é o cliente, vocês podem copiar essa aba aqui, colocar no projeto de vocês. Tem essa questão de dados projetistas também. É bom vocês colocarem. E é bom assim. Eu não coloquei no trabalho final. Mas se vocês quiserem colocar, fica a critério. A partir daqui, vocês já podem colocar a questão de cidade, onde é o projeto de vocês. Latitude, longitude, eu coloquei aqui. Isso daí vocês têm. Vocês sabem como pegar isso daqui. Lá no Google Earth, eu ensinei como fazer a questão da área lá e acredito que todo mundo consegue pegar aqui essa latitude e longitude. Então até no Google, se vocês pesquisarem, talvez latitude, longitude e anuária, vai dar o da cidade, né? Mas para vocês terem maior precisão, quiser pegar o da área, vai no Google Earth e pega latitude e longitude da área de vocês. Bom, tamanho da área, coloca aqui o tamanho da área, vocês acham? For preciso. Deixa eu só acrescentar aqui um negócio de exibição, barra de fórmulas aqui. Beleza. Bom, cultura. A partir daqui que está o negócio. A partir daqui que começa o dimensionamento agronômico. Aqui é em cultura. Você vai colocar o nome da sua cultura, no meu caso é o Mombaça. Eu vou pegar dados reais aqui também, que eu usei no meu projeto semestre passado. No caso, Mombaça, eu coloquei o nome da cultura. Profundidade do sistema radicular em centímetros, eu coloquei, que é 40 centímetros. Profundidade efetiva, né? Isso vai variar. Isso daqui eu peguei em literatura, né? Então vai ficar a critério de vocês. Deixa eu até mostrar aqui. Aqui, ó, na questão do meu trabalho final. Tem uma parte aqui que deve ter profundidade efetiva do sistema radicular. Aí, ó, meus dados aqui. KC 1.15,
KC máximo no caso, né? Profundidade sistema articular 0,4, altura da cultura 1,65. Bom, eu coloquei aqui meu KC, minha profundidade 40 centímetros, KC 1,15, altura 1,65. O que acontece? Na literatura, no caso do manual de irrigação, pede para utilizar a altura e colocar o tubo de subida 20 centímetros acima da altura máxima da cultura. Só que um tubo, ele tem 6 metros. Então vocês vão escolher um tubo, no caso é um tubo de 6 metros. No meu caso, minha cultura, a altura máxima está dando aí na literatura 1,65. Eu não vou cortar o meu tubo com 20 centímetros a mais. No caso, 1,85 centímetros. Eu vou cortar ele com o quê? 2 metros. Por quê? Eu não vou ter desperdício de tubo. E pode ser que se eu plantar uma cultura depois, uma cultura um pouco mais alta, essa vai me atender, entendeu? Então vocês cortam, vocês vão colocar na hora de escolha de tubo de subida, vocês vão colocar um tubo aí de uma altura que seja múltiplo de 6 e maior do que a altura máxima da cultura. Por exemplo, se a altura máxima da cultura também for 1,5, não aconselho colocar um tubo de 1,5. Pode aumentar para 2 também. Vamos lá, evapotranspiração de referência. Aqui está em branco para vocês colocarem. Mas eu vou ensinar daqui a pouquinho essa parte aqui de evapotranspiração de referência. Eu vou passar primeiro a parte do dimensionamento agronômico aqui, sem essa parte de clima por enquanto. Solo. Vocês têm a análise do solo de vocês. Vocês vão colocar aqui porcentagem de areia, silt e argila, condutividade elétrica, textura, VIB. No caso, essa VIB tem a tabela, então você vai escolher a VIB de acordo com o tipo, com a textura do seu solo. E densidade também tem na análise de solo. Isso daqui, tudo vocês têm na análise de solo. É só acrescentar aqui, porque a partir desses dados a gente vai conseguir obter aqui a lâmina bruta. Não, a lâmina bruta a gente vai precisar de ET0, né? Mas vai conseguir alguns dados como capacidade de campo, ponto de murcha permanente e armazenamento de água no solo, que é o que cai até nessa, acredito na próxima prova deve cair. Então bora lá. Vocês vão colocar os dados. Isso daqui é tranquilo. Areia, silt e argila, pronto. Água. Vamos colocar aqui vazão do poço de vocês. Isso daqui não vai interferir tanto. Dureza total. Isso daqui também dá na análise. Condutividade elétrica de água. Também tem na análise. Razão de absorção de sódio. 0,04. E a fonte. A fonte aqui, eu coloquei a fonte dos dados, né? Mas eficiência de irrigação. Aqui tem uma tabela, mas essa eficiência o professor vai passar para vocês. Se eu não me engano, ano passado ele passou 90%, foi 85%, mas eu vou deixar 85% aqui, por exemplo. 85%. Bom, energia, vocês vão colocar a hora de funcionamento. Isso daqui, por enquanto, acabou. Vou passar aqui para a parte de clima. Foi o que eu falei com vocês. Para saber a evapotranspiração de referência, o que vocês vão precisar? No caso aqui do cálculo aqui de Samani, né, que é o que o professor pede, vocês vão precisar de RA, que é radiação no topo da atmosfera, em milímetros dia. Vão precisar de temperatura máxima, mínima e média. Beleza? Então, vou ensinar vocês a alimentarem essa planilha de RA, essa planilha da ET0. Depois, vocês vão conseguir fazer todo o dimensionamento agronômico. Toda a questão de capacidade de campo, de murcha, quantidade de água que você vai ter que aplicar em lâmina bruta. E então, bora lá. Aqui, vocês vão colocar os dados de acordo com
latitude da região. No caso, para a gente aqui é Januária. Januária ela tá aí entre 14 e 15 de latitude. Na verdade, 14 a 15 de latitude. Latitude 14 por aí. Aqui nessa planilha, o que ela faz? Ela faz uma interpolação dos dados. Vocês podem ver que aqui está em vermelho, não precisa alterar. Aqui, o que acontece? Tá aqui, valor abaixo da latitude e valor acima. Deixa eu até colocar aqui, colocar uma borda aqui, para não parecer que é a mesma coisa. Beleza. Valor abaixo de 14 é 13. Valor acima de 14 é 15. Por que eu coloco valor abaixo e acima? Porque essa latitude aqui, ela só tem números pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, por aí vai. Aí o que eu vou fazer? No caso aqui, 13 graus de latitude e 15 graus. Janeiro. Vocês vão me desculpando aqui que tá meio ruim aqui. Janeiro, eu coloco aqui entre, no caso, 14, né? Porque eu coloquei 13 e 14, mas aqui é 14. 14. Eu coloquei aqui minha latitude em graus decimais. Coloquei 14,5. Só um momentinho aqui. Tá meio ruim a garganta. Bora lá. 14,5. Aqui 13. Aqui eu vou colocando de janeiro e fevereiro. De janeiro a dezembro. Essa latitude aqui. Esse valor abaixo e esse valor acima. Como eu coloquei aqui já tá até, pra vocês terem uma base aqui, ó. 16,7, no caso do 14, né? 16,7, 16,4, 15,3, 3,7, 12,1. Isso daqui, ó, eu fui colocando de acordo com o que tá abaixo, né? O número par abaixo. Que no caso o número par abaixo aqui seria o 12, né? Não, seria o 14. Seria o 14. Aqui, coloquei o valor mais próximo também, que seria o 16. E tá aqui, 16.9, 16.4, 15.2, 13.5, 11.7, por aí vai. E aqui, como eu já disse, a latitude em graus. Eu fui colocando aqui, ó, não sei se vocês entenderam, mas no caso aqui eu coloquei esse de 14 de janeiro, fevereiro até dezembro. Isso aqui é uma tabela de radiação solar. E eu coloquei o 16 também, que é a minha latitude, ela tá entre 14 e 15, né? 14 e 15, tá ali na média. Aí aqui eu tenho o meu RA. Aqui eu tenho o meu RA por mês, na região aqui de Januária. Beleza? Eu tenho esse RA, ele já vem direto pra cá, ó. Vocês podem ver que ele tá puxando aqui, ó. Por aí vai. Tem meu RA. Aqui, eu tenho que colocar minha temperatura máxima, mínima e a média. A média, ele já tira a média dos dois. Como que eu vou obter essa temperatura máxima e temperatura mínima? O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui no meu Google, procurar aqui INMET. Coloquei INMET, pesquisei. Vou no meu primeiro link aqui, INMET. Vem aqui em dados. Vem aqui em clima. Normais climatológicas. Gráficos. Produto, gráficos climatológicos. Venho aqui em Minas Gerais. E a estação, vou procurar a estação aqui de Januária.
Gerar gráfico. Bom, gerei meu gráfico. Vou fechar aqui para aparecer toda a tabela. Aqui eu tenho meu valor de precipitação. Aqui tem uns anos, ó. Se eu clicar aqui, eu consigo meio que habilitar ou desabilitar a camada. Aqui tem uns anos. A gente vai pegar dos últimos anos, que no caso é de 91 a 2020. Vou até desabilitar aqui, ó, 61 a 90 e deixar só esse azulzinho aqui que é o último. Aqui, ó, eu tenho a minha precipitação. Se você chegar aqui, ó, você consegue ver a precipitação. Vocês podem ver aqui em cima que tem a temperatura máxima, temperatura média, temperatura mínima, umidade relativa. Ou seja, a gente vai ter toda aqui, que isso aqui é uma normal climatológica, é uma média. No caso aqui, temperatura máxima. Eu venho aqui, ó, desabilito os dois e eu vou pegar aqui a temperatura máxima. Eu venho aqui, janeiro, 31.7, fevereiro, 32.1, por aí vai. Vou anotando todos esses valores na minha planilha. Aqui, ó. Na minha planilha, de máxima. Tá vendo? Por exemplo, aqui eu vou colocar 31.7, 32.1, 31.8, 32. 31.7, 32.1, 31.8. Põe aqui 31,7, 32.1, 32,8, acho que é 32,8, né? Não, aqui é 31,8 e aqui é 32. 31,8, aqui 32. 32. Aí eu vou alterando esses dados aqui, entendeu? Eu mostrei para vocês como vocês vão coletar, vocês vão alterar esses dados de temperatura máxima. Beleza, acabou a temperatura máxima, vocês vão vir aqui, temperatura mínima. Apenas desabilita os dois, pega a temperatura aqui dos anos de 91 a 2020, temperatura mínima. E vai alimentar o dado de vocês lá, aqui na planilha. Colocou a temperatura mínima? Beleza. Eu vou pegar aqui desses meses aqui de maior evapotranspiração só para ter uma base aqui. Temperatura mínima, eu vou pegar aqui agosto 15.2, 18.2 e 20.8. Opa, tô colocando na máxima. Deixa eu ver. 15.2, 18.2, 20.8. 20,8. Vou pegar também aqui temperatura máxima, só para ter uma base aqui, para a gente ver que geralmente é porque esses meses são os meses de maior evapotranspiração. Então bora, agosto 32, 34.1, 34.7. 32, 34,1, 34,7. Beleza. Aí aqui, ó, vocês estão vendo que o mês aqui permaneceu outubro, o mês com maior evapotranspiração. O que vocês vão pegar agora? Esses dados aqui que eu mostrei para vocês, vocês vão pegar eles e alimentar aqui os dados de entrada, aqui na parte de evapotranspiração. No caso aqui, 5.87. Aqui, ó, eu posso até, se eu quiser, eu não coloquei puxando de lá, porque pode ser que muda, né? Pode ser setembro, pode ser outubro, um mês crítico. Mas aqui foi 5,87. Vocês não esquecem de mudar aqui. O mês foi de outubro. Aí eu vou mudar essa questão de velocidade dos ventos. Máxima, mínima e média. Isso tudo do mês crítico, do mês de outubro. E aí pronto. Terminando essa parte aqui, alimentou todos os dados aqui, temperatura máxima e mínima. Aqui nesse caso aqui da planilha que eu dei pra vocês, vocês podem só colocar aqui 14 e 15
e colocar aqui a latitude em graus decimais, porque no caso aqui de anuária vai manter essa média aqui vai ter essa latitude entre 14 e 16. Vocês vão mudar se for o caso de tipo ser outra região. Aí bom, chegou aqui na hora do vamos ver, que é a parte de quantidade de água. Estão vendo que aqui está em vermelho? Ou seja, já puxou os dados de outros locais. Cultura, já puxou a cultura de vocês. ET0, já puxou a ET0 que eu coloquei lá no dado de entrada. KC máximo e eficiência de irrigação. Aqui eu tenho a minha evapotranspiração da cultura e a minha lâmina bruta. Isso daqui eu posso copiar aqui, ó. Exemplo, Ctrl C e colocar isso daqui no meu relatório final. Beleza? Aqui tem disponibilidade de água no solo também. Eu coloquei minha textura, meu sítio e minha argila. Minha profundidade do sistema radicular. Teria algumas coisas. Aqui, isso daqui é de acordo com a minha cultura, meu solo. Vocês vão colocar de acordo com o solo de vocês. Aqui já até puxou profundidade e tal. A única coisa que vocês vão mudar aqui é esse fator de disponibilidade hídrica, que vai ser de acordo com o tipo de solo de vocês, se é arenosa, se é média, se é argilosa. Fora isso, esses outros dados tudo já estão puxando, então não alterem. E aqui você já tem a sua soma aqui do X e tem sua capacidade de campo, ponto de murcha e armazenamento. Se quiserem também, pode pegar isso daqui, ó, dar um Ctrl C, colocar no trabalho. Beleza? Aqui já puxou alguns dados também. Aqui tem parte de armazenamento de água no solo, que o professor não cobra, mas isso daqui já está tudo calculado. Se quiserem colocar, isso daqui foi eu que fiz os cálculos aqui. Então tem DTA, que é disponibilidade total de água, DRA, disponibilidade real de água, CTA, capacidade total de armazenamento, e CRA, que é capacidade real de armazenamento. Bom, tô fazendo esse vídeo aqui na base de 1h16. Eu vou postar ele só mais tarde, quando eu voltar da aula. E aí eu disponibilizo para vocês também no WhatsApp aí, mando o link para vocês. Beleza? Mas no mais é isso, a parte de dimensionamento agronômica já está toda aqui. Depois a gente vai partir para o dimensionamento hidráulico, que já é a parte de tubulação, escolha de bomba e por aí vai. Beleza? Então, hoje mostrei para vocês aí a parte de como vocês vão obter a evapotranspiração de vocês. Beleza? E como vocês vão fazer o dimensionamento agronômico de vocês, que já está tudo completo. Quantidade de água que vocês vão aplicar, capacidade de campo, ponto de murcha permanente e armazenamento. Qualquer coisa vocês podem mandar mensagem para mim. Pode ficar à vontade lá no grupo para perguntar qualquer coisa. E é isso. Tamo junto. Brigadão.